Olá, muito bom dia, que bom estarmos aqui na casa de Deus logo cedo para mais um momento de edificação, de crescimento através da nossa escola bíblica dominical. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado porque acordamos com vida, estamos aqui na tua casa como a gente faz todos os domingos de manhã para permitir que o teu Santo Espírito ministre a tua palavra aos nossos corações. Somos gratos porque temos aprendido bastante. Pedimos que o Senhor continue nos ensinando. Como a gente faz todo domingo, apresentamos essa caixa com o nome de pessoas que temos orado para que se convertam. Pedimos sempre que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que leve a eles um testemunho impactante de vida. E o teu Santo Espírito trabalhe convencendo-os e convertendo-os. Nos permita ter um bom momento de aprendizado. Pedimos também pelo culto da noite que seja marcado pela tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gente, chegou mais um casal abençoado aí, né? Estudando paralelamente Coríntios 12 e Coríntios 14 sobre dons espirituais. Estamos na nossa página 66, no finalzinho, né? Semana passada falamos sobre operação de milagres, variedade de línguas, vimos quais são os propósitos do dom de línguas, falamos sobre os receptores, e aí nós temos aqui a interpretação de línguas e discernimento do Espírito para fechar essa página, né? Então, a interpretação de língua é a capacidade extraordinária de interpretar uma língua sem ter estudado, tanto idioma quanto uma língua estranha, né? Se você não estudou, mas o Espírito Santo pode te dar essa capacidade de você interpretar. E discernimento de Espírito. Nós oramos aqui no início do ano, naqueles 12 dias, a gente pediu bastante dons e principalmente discernimento do Espírito, porque nós estamos vivendo um período de tanta confusão, gente, e nós precisamos muito desse dom de discernimento do Espírito. Recentemente passou um adolescente, o pessoal fala que é jovem, mas não, pela idade é adolescente, 15 anos é adolescente, porque até 17 anos, 11 meses, 29 dias ainda é adolescente. Esse camarada ficava falando uma língua meio estranha lá, aquela coisa toda, e o pessoal viu que não era nada disso, né? Até ele foi afastado aí. Então a gente precisa ter discernimento do Espírito, porque pode ser tanto obra maligna quanto da carne mesmo. As pessoas querem aparecer e ficam lá. Então precisamos muito de discernimento do Espírito. A gente viu que Paulo tinha, quando vai pregar lá em Filipos, que aquela jovem que tinha o espírito de adivinhação ficava onde Paulo ia, o servo do Deus Altíssimo, e Paulo percebeu que não era coisa de Deus, era coisa de demônio, né? Então, discernimento do Espírito, capacidade de distinguir o erro da verdade, mesmo antes que os resultados confirmem. Vimos o texto aí que Pedro discerniu que aquela postura de Ananias e Safira era uma mentira para o Espírito Santo, né? Quando Ananias e Safira, nós vendemos por tanto, Pedro fala, não é isso, vocês mentiram, não precisavam fazer isso, né? Então está lá em Atos 5. É a capacidade de distinguir entre as operações do Espírito Santo e as operações de espíritos malignos e enganadores. Vamos ler aqui esses textos sugeridos. Fabiana lê 1 Timóteo 4:1, Alexandre lê 1 de João 4:1. Pode ler 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha lá, gente.
Por isso que precisamos de discernimento de espírito. Nos últimos dias, muitos abandonaram a fé, seguindo espírito enganadores e doutrinas de demônios, falsos mestres. Nós estamos cheios por aí, né? Nós temos aí pessoas se intitulando Jesus, se intitulando Filho de Deus, né? Vários segmentos. Tem um na Bolívia aí que diz que é a encarnação de Jesus. Tem um aqui no Brasil que diz que é Jesus mesmo, né? Ele fala que é o INRI, né? Já viu o INRI, né? Ele fala, ele escolheu o nome certo, o INRI. Ele, meu pai, né? Ele vai com aquelas profetisas dele. E tem muitos aí ostentando ser Jesus, ostentando ter uma nova visão, trazendo coisas novas. Gente, tudo o que Deus faz está, hoje em dia, limitado na palavra dele. Deus não trabalha fora da palavra, certo? Então tem muitas pessoas aí trazendo coisa nova. Se não tiver de acordo com a sã doutrina, esquece. Paulo até fala para os crentes de Gálatas, mesmo que desça um anjo do céu com um evangelho diferente do que eu preguei, considere como maldito. Fala, Carlinhos. Esse Will, Will, ele mora em Curitiba. tá vendo? Se ele fosse o que ele diz que é Jesus, e o que o povo acredita, a casa dele ao redor, não precisava estar toda a guarnição tomando conta da casa dele. Para proteger. Porque é cercada de policiamento É. a casa dele. Eu digo isso para ti porque eu estive lá em Curitiba, eu sei como é que funciona. Então, as pessoas acreditam. Por quê? A Bíblia diz, o meu povo se perde porque lhe faltou conhecimento. Então, consulta as Escrituras Sagradas, vai por vendaval de doutrina. Sim. É o que a gente nos vê. Então, e por falta desse dom de discernimento de espírito, que é fundamental na igreja, muitas igrejas acabam se dividindo por conta disso. As pessoas, o que Deus falou? Então, cuidado com isso, Deus falou. Então, a gente precisa analisar. Por isso que no capítulo 14, quando a gente chegar lá, Paulo vai falar sobre a questão da gente não apenas observar, mas julgar tanto dom de línguas quanto de profecias, que são os dois que mais causam confusão. E as pessoas esquecem disso e vão seguindo, né? E parece que não para pensar, para analisar o que a Bíblia diz, e vai seguindo esses charlatões aí, muitos que têm igrejas aí grandes, e as pessoas seguindo tudo errado, tudo fora do contexto da palavra de Deus. Então, é muito importante isso. 1 de João 4:1, Alexandre. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está vendo? Não aceite qualquer um. Prove, examine. Coisa séria, gente. Isso, estamos lidando com a nossa vida eterna, com a nossa salvação, com a nossa santificação. Então não pode simplesmente, eu vou experimentar. Opa, esquece, fique longe disso, né? Paulo até, eu gosto quando ele fala, acho que em 1 Tessalonicenses 5:12, ele fala, apartai-vos de toda aparência do mal. Não fala nem mal, né? Tem cara de mal, fique longe. Parece mal, fique longe, melhor. Tá? Então, não vai brincar com perigo aí, certo? Observação na nossa apostila na página 67. Esses são os dons mencionados em 1 Coríntios 12. Temos outros em Romanos 12, do 6 a 8, Efésios 4, 11, 1 de Pedro 4, 10, 11. A lista não se esgota aqui, pois em torno de cada um geralmente há uma diversidade de manifestações e dons secundários, gêmeos ou afins, produzidos pela manifestação desses dons. Tomando cada dom mencionado e indagando quais as suas manifestações ou implicações no corpo de Cristo na vida cristã, teremos as áreas e formas de sua operação na igreja. Então, a lista de dons não é só de Coríntios 12. Eu já vi e ouvi muitos, passou a pegar onde, né? Aí gostam de falar sobre numerologia. O fruto do Espírito são 9, o dom do Espírito são 9.
Aí usa 1 Coríntios, mas já em 1 Coríntios 12 tem mais de 9. Aí depois a gente acrescenta Efésios 4, Romanos 12, 1 de Pedro. Aí nós temos no mínimo 20 dons. Aqui na apostila, como nós estamos estudando Coríntios, estamos estudando só esses dons de Coríntios. Mas como eu falei, existem outros, tá? Vamos lá. Item 3. Os dons espirituais, seu lugar de atuação, o corpo de Cristo. Ou seja, à luz da Bíblia, os dons espirituais são para serem usados, atuados, na igreja, no corpo de Cristo. No momento que nós estamos reunidos para adorar, para aprender, para termos comunhão, para termos edificação, é nessa hora que os dons devem ser usados. O dom não é de particular interpretação. Tinha um tempo atrás que as pessoas iam, vão na casa daquela irmã. Aí em São Vicente tinha uma, já deve ter falecido, a irmã Maura, era famosa. Vamos lá na irmã Maura para receber uma palavra de Deus. As pessoas iam, diziam que ela era profeta. Aí eu ficava estranho, ela não ia à igreja. Como é que fica, né? Os dons é para ser usado em igreja. Você pega uma pessoa que não vai na igreja e fica lá na sua casa distribuindo profecias ou profetadas. A gente tem que pensar, mas as pessoas iam. Aí vou atrás do profeta, Opa, esquece isso. Capítulo 12, versículo 12 a 27, Paulo vai falar sobre isso. Veja, parece que Paulo faz uma interrupção quando ele começa a falar sobre dons até o versículo 11. Aí depois ele volta a falar no versículo 28. Então parece que do versículo 12 até o versículo 27 ele muda de assunto, mas na realidade ele não está mudando. Ele começa a falar sobre dons e depois vai falar sobre igreja. Por quê? Porque os dons vão ser para ser usados na igreja, culto, no momento de adoração. Ele vai mostrar como que funciona a igreja de forma orgânica e ao mesmo tempo de organização, para que esses dons também sejam usados de maneira organizada para a edificação da igreja, certo? Continuando aqui na apostila, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no contexto de dons espirituais, Paulo aproveita para ensinar sobre a unidade orgânica da igreja. E para que o ensino fique claro na mente dos ouvintes, ele usa de uma ilustração comparando a igreja como um corpo humano. Aliás, esta é a figura predileta de Paulo para ensinar sobre a igreja. Ele afirma por diversas vezes que a igreja é o corpo de Cristo. Nesta ilustração usada por Paulo, podemos encontrar alguns elementos fundamentais que demonstram que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo, né? Aqui na terra. Acompanhe comigo os argumentos paulinos e descobramos juntos os elementos que nos provam ser a igreja esse corpo vivo. Então, o primeiro elemento, ou a primeira característica que Paulo coloca para nós analisarmos, mostrando a igreja como esse organismo vivo, comparando ela como o corpo de Cristo, é a diversidade dos membros. Ele vai falar isso no versículo 12, no versículo 14 e no versículo 20. Vamos lá. A Edna vai ler o versículo 12, Márcia Cristina vai ler o versículo 14, Diácono Adelso vai ler o versículo 20. 12 e 12, né? Isso, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Muitos, um só corpo. Versículo 14, Márcia. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Um corpo, muitos membros. Então está falando da diversidade, são diversos. Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Muitos membros, um corpo. Então Paulo trabalha essas duas ideias, um e muitos.
Como é que pode ser um e muitos? Olhando para o nosso corpo. Quantos corpos nós temos? Agora, quantos membros nós temos no nosso corpo? Vários. Certo? A sua mão sozinha não é corpo, mas ela faz parte do corpo. Certo? E é isso que Paulo está querendo mostrar. A igreja, como essa diversidade. Muitos membros, um só corpo. Certo? Então, a diversidade de membros. Assim como há uma diversidade de membros no nosso corpo, na igreja, o corpo vivo de Cristo, também há essa diversidade. Diversidade não é antônimo de unidade. Divisão, sim, pode ser um antônimo da união. E é exatamente o fator diversidade que contribui para a existência de um corpo. Veja o que ele diz no versículo 19 desse capítulo 12. Ele diz exatamente assim, ó. Se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Então, por isso que é importante haver essa diversidade de membros e dons. Membros usando os seus dons. Já pensou se a nossa igreja tivesse só um tipo de dom? A igreja estaria incompleta. Certo? E imagine que também na igreja tivesse pessoas só daquele porte. Também seria incompleto, né? Então, por isso que precisa haver essa diversidade. Então, tem pessoas que têm um estilo diferente. E isso é bonito, isso é belo. Isso complementa e completa como corpo, né? E aí Paulo fala para a gente olhar. Se todo o corpo fosse mão, ele fala, onde estaria o corpo? Não haveria. Certo? Então, o nosso corpo é constituído de vários membros. E tem membros até que a gente fala que são gêmeos, né? Que são pares. Nós temos quantos braços? Duas mãos. Mas se você pegar a mão direita e colocar na mão esquerda, vai ficar esquisito, né? Não dá. Mesmo parecido, não são totalmente iguais. E assim no nosso corpo, cada um do membro trabalha para a unidade do nosso corpo. Nenhum membro do nosso corpo vai trabalhar contrário do nosso corpo, porque está visando o bem do corpo. Da mesma forma na igreja. Deveria ser assim, né? E a Bíblia espera isso. Jesus espera isso. Nós somos pessoas diferentes e isso é bonito. Mas as nossas diferenças devem ser usadas para florescer, para edificar a igreja e não para dividir. Ah, eu gosto de uma música agitada. Eu gosto de uma música mais calma, né? Ah, essa igreja só tem música agitada. Não, eu gosto. Sai da igreja de Jesus. Ah, mas essa igreja só tem essas músicas calmas. Precisamos ter, né? Não é só questão de agradar a todos, porque nós precisamos disso. Essa diversidade é boa. E isso, como eu falei, não é sinônimo de divisão, pelo contrário, né? É questão de maturidade. Porque nós somos pessoas individuais. Deus não é contra a nossa individualidade. Ele nos fez assim. Deus condena o individualismo, certo? Nós somos seres individuais e precisamos aprender a conviver com as nossas individualidades. E por isso que Paulo fala sobre essa diversidade de membros na igreja, comparando com o nosso corpo. E da mesma forma, ele já tinha dito antes da diversidade de dons. E para você pegar, olha que coisa bonita, ele falou diversidade de dons e diversidade de membros. Imagine na igreja uma pessoa que tem um dom e outra pessoa que tem o mesmo dom. Mas a maneira como aquela pessoa usa aquele dom é diferente da maneira como a outra pessoa usa o mesmo dom. Porque há essa multiplicidade, essa diversidade. Mais uma vez, isso é belo, isso constrói, isso edifica. E essa é a ideia que Paulo está querendo passar aqui nesse capítulo 12. Além da diversidade, Paulo vai falar também sobre a unidade. Uma diversidade, mas ao mesmo tempo uma unidade. E aí, mais uma vez, se a gente prestar atenção no versículo
12, 14, 20, e eu vou ler aqui, mas presta atenção, o 12, ó. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, que todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então Paulo coloca aqui, não em xeque, mas em pé de igualdade, ó, muitos membros, diversidade. Um só corpo, unidade. Muitos membros para viver em unidade. E exatamente a unidade só aparece quando tem a diversidade. Aí ele vai para o versículo 14. Ó. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ó, um corpo, muitos membros. E aí o versículo 20. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então ele trabalha dessa forma para mostrar que na igreja há diversidades, mas essas diversidades devem contribuir para a unidade do corpo, certo? Apesar da diversidade de membros, só existe um corpo. Paulo sempre coloca em paralelo a diversidade com a unidade. Só pode haver unidade quando existe uma diversidade. A beleza do corpo está no fato de poder ter unidade dentro da diversidade. A coexistência da diversidade com a unidade no corpo revela-nos que somos diferentes e podemos pensar, agir e trabalhar de forma diferente, sem contudo perdermos a unidade. É isso que Deus espera de nós como igreja, como povo. Né? E da mesma forma os dons. Os dons também são diversos, mas eles cooperam para a unidade da igreja como corpo. Não é para dividir a igreja, é para unificar. Certo? Terceira característica que Paulo coloca aqui, figurando, ilustrando a igreja como corpo, é a individualidade dos membros. Isso está lá no versículo 27. Lê para a gente, Beatriz Renata. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. Cada um é uma parte dele. 12:27. Isso. Veja que coisa bonita, né? Juntos, vocês são o corpo de Cristo. Juntos, olha que coisa bonita. Aí cai por tese, gente, essa ideia, eu não preciso de igreja. Eu sou igreja. Errado. Você sozinho não é igreja. Porque a própria palavra igreja, lá no grego, é eclesia. Significa aqueles que foram chamados para fora, uma assembleia. Certo? Você faz uma assembleia com uma pessoa? Os que são chamados, plural. Juntos vocês são o corpo de Cristo. Na NVI, Paulo fala, vocês, plural, são. Ele não fala, você é o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. Aí depois ele fala, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Olha lá. Igreja, vários. Sozinho, você é só membro. Agora, se você tira, se eu tirar esse dedo do meu corpo, o meu corpo continua existindo? Agora o dedo não dá mais, fica longe. Quando você se afasta da igreja, você deixa de ser igreja. Deixa de fazer parte. Não, por isso precisa congregar, né? Semana passada o pastor Moacir pregou sobre o prazer de congregar, a necessidade. E nós estamos vivendo esse período que as pessoas estão descompromissadas. Tem pastores aí, eu até entendo alguma coisa, mas eu fico pensando, ele fala assim, né? Eu escutei ele pregar, eu tenho um membro da minha igreja que mora lá nos Estados Unidos.
Eu tenho um membro que mora lá no sul e tal. Fala. Não seria mais salutar ele falar para esse menino, procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja séria. Você quer assistir o culto online aqui? Amém. Mas procure uma igreja séria para você congregar. Você precisa congregar. Porque, gente, olha, eu não preciso mais de culto presencial. Bom, vou falar uma verdade para você. Ele fala, eu posso participar de culto online. Culto online você não participa, você assiste, né? Praticamente. Mas eu vou falar uma verdade para você, gente. Não existe céu online. Céu é presencial. Certo? No dia do acerto de conta, olha, pode ficar lá no inferno e fica assistindo aqui o culto do céu online. Não tem. Presencial. Aí a pessoa não quer viver na igreja e depois quer ir para o céu. Como é que pode? Então a gente tem que pensar sério nisso. Para desconstruir essa ideia que as pessoas estão fazendo hoje da nossa fé, de igreja, né? Estamos vivendo aqui os movimentos dos sem igreja, os desigrejados. Tem agora o MST, o movimento do sem terra, agora tem o MSI, o movimento dos sem igreja. Tem. Não é mais a mesma coisa. Não é? Só está numa igreja ali, convivendo. A gente precisa disso, de comunhão. De televisão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Eu fui recentemente aí, falei com a camarada, o pastor Wilson que me batizou, que pensa que eu tinha falado pastor Wilson, manda um abraço para ele. Eu falei, você está congregando? Não, eu estou assistindo online lá as orações e as pregações do bispo Leonardo, alguma coisa lá. Bruno Leonardo. Que bom. Precisa procurar uma igreja. Não quer compromisso. Tem gente que fala, eu faço um devocional em casa, não sei se você vai igreja. Eu acho que precisa sim, na minha cabeça, eu acho que precisa. Agora, quando a pessoa está doente, ou vai dar um ano, eu vi a vida do pastor. A irmã Marisa disse que ela acha, eu tenho certeza que precisa. Está na Bíblia, é isso mesmo, cara. Precisa. Então Paulo fala aqui da individualidade dos membros no versículo 27. Cada membro do corpo possui sua individualidade. Deus não é contra a individualidade. Ele nos criou assim. Ele é contra o individualismo. Cada membro, dentro da sua individualidade, possui sua distinção. O fato de cada membro usar de sua individualidade não o exclui do corpo. Veja o que ele diz no versículo 15 e no versículo 16 desse capítulo 12. Ele fala assim, ó, versículo 15. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Está dizendo. O pé, não, eu não quero ser pé, eu quero ser mão. Não, você continua sendo pé, mas você faz parte do corpo. A individualidade, certo? Aí continua. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, certo? Então, Deus, que coisa bonita, né? Eu falo, a Bíblia é fantástica, e Paulo também, que coisa bonita. A gente olha, ele olhando para o corpo, simbolizando a igreja. A gente às vezes não percebe não só a beleza, mas a profundidade dessa ilustração. Cada parte do nosso corpo tem uma função distinta, certo? A gente não vai olhar com os dedos, mas também a gente não vai apalpar com os olhos. Cada um tem sua função. E dentro da sua função tem a sua importância no corpo. E precisa estar ali.
existe o corpo para que cada um colabore, certo? A gente fala que nós temos 5 sentidos. E cada um desses 5 sentidos também, a gente vê a participação dos membros. Então nós temos a visão dos olhos, nós temos a audição dos ouvidos, nós temos o olfato, o nariz, nós temos o tato, as mãos, as coisas que a gente pega. E tem mais outro, qual é que é? E qual é a parte do corpo que faz isso? Oi? Qual é a parte que faz isso? Opa! Vamos lá de novo. Audição, ouvido. Visão, olhos. Olfato, tato. Qual é o outro? Paladar. Boca. Isso, né? Então, veja que coisa interessante. Você não consegue ver a maçã, mas você comeu, deu uma mastigada, maçã. É isso? Você não consegue ver o perfume, aí você cheira, isso aqui é alfazema, isso aqui é eucalipto, coisa bonita. Tudo em prol do corpo. Então, por isso que é necessário cada parte. E assim na igreja. Você não está aqui por acaso. Deus te colocou para exercer uma função. Exerça a sua função. Agora vamos exercer o nosso paladar, as nossas balinhas. Quer ver? Ó? Fecha os olhos, pega a bala e dá uma mastigada e você vai saber qual é o sabor da bala. É isso. Você vai saber que é bala de banana, a bala que a Beth gosta, né? E você que está nos ouvindo, assistindo, convidamos você para vir estudar conosco a Bíblia todos os domingos de manhã, e também participar do culto à noite, às 18 horas, aqui na igreja Batista Ebenezer, a igreja que se importa com você, aqui na rua José Alves do Nascimento, 51, bairro do Jardim Rádio Clube Santos. E se você também quiser abençoar o nosso ministério com a sua oferta, faça através de depósito, transferência ou Pix. A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Não esqueça de enviar o comprovante para a gente passar para o tesoureiro, para a contadora e para a gente prestar conta. Vamos lá, gente. Falamos sobre a diversidade, não é isso? Dos membros, a unidade dos membros, a individualidade dos membros. Fala, Márcia Cristina. Pastor, eu acho que não sei se tem alguma coisa a ver, mas por que chega num ponto que compara a gente com a árvore também? Com a árvore? Ou não tem nada a ver com isso que o senhor está ensinando? Tem a ver e não tem nada a ver. Tem a ver como pessoa, não como igreja. Sim. Quando essa comparação é feita, quer ver, quando que compara a gente com a árvore? Salmo 1. Certo? Isso. Não são assim os justos. Lembra? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, então antes tem o prazer da lei do Senhor, na sua medita de noite, e será como árvore plantada junto à ribeira de água. Então ele está fazendo uma comparação para o homem justo, que leva Deus a sério, com uma árvore que é plantada junto à ribeira. Uma árvore que tem vida, que produz o fruto na estação propícia. Então ele está dizendo que o justo possui vitalidade, possui estabilidade, possui produtividade. Então é isso. Fugi muito, desculpa. Não. É importante a gente ver essas comparações, né? Isso, quando a gente estuda língua portuguesa, é chamado figuras de retórica ou figuras de comparação. Então a gente usa cada uma, figuras de linguagem.
E aí a gente tem que entender o objeto que está sendo comparado com aquilo que está sendo comparado para trazer em si. Certo? Aqui é corpo, lá é árvore. Aqui é corpo como igreja, lá é árvore como pessoa. Certo? E não qualquer pessoa, o justo. Bom, a individualidade dos membros, falamos. Agora a coletividade. Ser um coletivo. Que coisa bonita, né? Quando a gente pensa em coletivo, aí a gente lembra de os substantivos coletivos que a gente estudava lá, quarta, quinta série, né? Quando a gente estudava, né? E aí a gente pensava assim, o coletivo de elefante qual que é? Manada. Isso, de peixe? Cardume. Isso. Isso é fácil, Então, ele é um peixe, mas quando está todo junto, é um cardume. Uma pessoa, tudo junto aqui, uma igreja. Um membro, uma igreja. Tudo junto, uma igreja. Coletivo. A coletividade dos membros. Onde Paulo coloca isso? Versículo 26, do capítulo 12. Ele diz lá no 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Eu acho que isso aqui é o ponto máximo desse estudo, gente. Do capítulo 12, de ser igreja. Quando eu entendo que eu, aqui na igreja, junto, sou um corpo, quando eu vejo o meu irmão numa necessidade, aquilo dói-me. E eu vou fazer alguma coisa para ajudar dentro das minhas possibilidades. Certo? E quando eu vejo que ele, eu vou me alegrar. Tem gente que fala assim, aquele ali está todo exibido, porque está todo em carro. Não, glória a Deus, o irmão está prosperando, trocou de irmão, que Deus te abençoe, que bênção, né? Isso. E isso que Paulo está dizendo aqui sobre essa coletividade. Vamos lá. Coletividade no dicionário é qualidade do que é coletivo, sociedade, conjunto. Coletivo no dicionário é aquilo que compreende muitas coisas ou pessoas, pertencente a muitos, que no singular designa multidão, que manifesta a natureza de um grupo como grupo, ou pertence a uma classe, a um povo, a um grupo social, enquanto forma um todo. Apesar da diversidade de membros e da individualidade de cada um, Paulo mostra que no corpo deve haver também a coletividade. Cada membro, dentro de sua individualidade, trabalha como todo em prol de todo. As necessidades de cada um é a necessidade de todos. As conquistas de cada um é a conquista de todos. É o lema dos 13 mosqueteiros. Um por todos, todos por um. Muita gente fala assim, cada um por si, né? E Deus por todos. Isso não é o lema da igreja. É um por todos e todos por um. Quando a gente entender, quando a igreja assumir essa postura, a dor do meu irmão deve ser a minha dor. Eu gosto muito, eu estou preparando alguma coisa, né, para pregar sobre isso. Uma resposta mal criada de Caim para Deus. Deus chega, onde está teu irmão? Qual foi a resposta dele? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? A resposta seria, sim, sim. Nós somos guardadores, precisamos ser guardadores do nosso irmão. Essa ideia de coletividade, certo? É para todos, eu faço parte disso. Quando eu estou ajudando aquele, eu estou me ajudando, porque eu faço parte. Eu tenho que entender, porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu estou aqui na igreja, mas eu não sou igreja, porque ela só pensa nela.
Se não for do jeito dela, não quero. Ela tem que entender, eu estou aqui, sou um corpo. E tudo é para mim, é para eles, é para nós. Certo? É para todos. Isso é coletividade. E aí Paulo também vai falar agora sobre a coordenação dos membros. Eu gosto dessas palavras co, que significa em conjunto. Cooperação. Operar é trabalhar em conjunto. Coordenação é uma ordenação em conjunto. De forma ordenada. Coordenação, onde Paulo fala isso? No versículo 18 e no versículo 24. Olha o que ele diz no 18. De fato, Deus, olha que coisa bonita, gente. Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Você está aqui segundo a vontade de Deus. E aí, depois ele fala no 24. Enquanto, ele começa já no 23, né? E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que nós somos decorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que nós somos decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Aí ele vem, mas Deus estruturou, eu gosto dessa palavra, Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. No versículo 24, Deus estruturou. No versículo 18, Deus dispôs. Deus dispôs, colocou à disposição e criou uma estrutura. E eu preciso entender qual é a minha estrutura aqui na igreja. E aí, para isso, a gente volta para os dons. Acho que uma das premissas, ou um dos desafios do crente, é descobrir o seu dom e o seu lugar no corpo de Cristo. Meu dom é esse. Opa. Então, qual é o meu lugar? Estou aqui para fazer isso. Todos nós estamos aqui para servir, no sentido mais amplo. Agora, qual é o meu dom? É serviço? É liderança? É aconselhamento? É ensino? É socorro? E aí, eu vou me colocar à disposição para ser usado, porque Deus me dispôs aqui, Deus me estruturou. Quando a gente descobre isso, vai acabar aqueles problemas de panelinhas, de divisão, de picuinhas, de inveja. Eu queria ser promotor de missões, é tão bonito a Deus falar. Mas não é meu dom. Qual é o seu? Recepção. Meu. Fique lá. Às vezes as pessoas não entendem, acham, para ficar na recepção, ficar na porta. Ficar na porta não é só ficar na porta. Porque tem gente que fica na porta, é melhor nem ficar, né? Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa. Por que as pessoas acabam ficando na igreja? 74% responderam que ficaram naquela igreja pela forma como foram recepcionadas. Recepção, calma. Não sei se vocês lembram que no início do ano nós oramos aqui os 12 dias para que a igreja fosse uma igreja alegre, para que a gente distribuísse alegria, para as pessoas entrar aqui e se sentir alegre. Isso começa na recepção. Se tem um casal lá que chega lá, olha que coisa bonita. Eu falo que uma das maiores dificuldades são os visitantes. Porque se a gente apresenta ele pode se sentir tímido e envergonhado. Se a gente não apresenta, ele vai falar, ninguém me notou. Então, se tem um casal que recebe, primeira vez que você vem aqui, a gente gostaria de apresentar. Tem problema da gente apresentar? Você não gosta, quer que só cite seu nome? Onde você gosta de sentar? Na frente, do lado, onde? Conduz aquela pessoa para o passo, isso é importante. Aí pega o nome dela, coloca lá e já coloca assim lá para o pastor. Né? Ele não quer ser apresentado. E o pastor vai lá, está aqui um casal, pronto, só cita o nome. Ele vai falar, lembraram de mim. Mas não tem problema, então tá lá o casal, fica de pé. Como é que a gente recebe ele? Vê, tudo isso pela recepção.
Por isso que eu preciso descobrir qual é o meu dom, qual é a minha área de atuação e me colocar à disposição. Porque tudo é válido para a igreja. E não existe aquilo é mais importante. Não, todos são importantes. E é isso que Paulo está querendo dizer. Então aqui, coordenação dos membros agora, que foi o versículo 18 e o 24, né? Que é coordenar. Coordenação significa ato ou efeito de coordenar, disposição com ordem e método. Coordenar significa dispor, segundo certa ordem e método. Organizar, arranjar, ligar, ajuntar por coordenação. Deus providenciou uma ordem nos membros, possibilitando uma ação conjunta. Todos trabalham obedecendo uma ordem. É a coordenação que reflete a diversidade. Então, um bocado de gente diferente, mas aquela coisa sincronizada, organizada. Isso é bonito. É a coordenação que reafirma a individualidade. É a coordenação que realça a unidade. É a coordenação que resgata a coletividade. E é a coordenação que permite a coexistência dos elementos diversidade, individualidade, unidade e coletividade. Tudo precisa estar coordenado. Se vocês pegarem Efésios capítulo 4, versículo 16, vamos lá, Efésios 4, 16. Presta atenção que coisa bonita que Paulo usa lá. Efésios 4, 16. Aqui na versão NVI diz o seguinte, dele, Senhor Jesus, todo o corpo, aí vai colocar ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A sua Bíblia é Almeida Revista Atualizada, Eva? É. Lê pra gente aí, como é que está. Igual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Segundo a justa cooperação de cada parte, todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de toda a junta. Você vai ver que Paulo fala todo e cada um, todo o corpo e cada parte. Isso é bonito, isso é coordenação. E para terminar aqui na página 68, né? Finalzinho lá. Cooperação dos membros, versículo 25 e 26. E voltando aqui para Coríntios 12, né? Ele diz no versículo 25 e 26. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, cooperação é operar em conjunto, é o que eu falei de Efésios 4, 16. Cooperação significa ato de cooperar. Cooperar significa operar, trabalhar simultaneamente, trabalhar em comum, colaborar. A cooperação é um antídoto contra a divisão, conforme o versículo 25. Na cooperação deve haver harmonia. Na cooperação deve haver o sincronismo. A cooperação tem o objetivo, o favor uns dos outros, como diz o versículo 25. A cooperação visa o trabalhar de cada um, resultando no êxito do grupo. Cada um trabalhando para o grupo, não para si. Não é
Cada um por si, Deus por todos. Né? Um por todos e todos por um. Para terminar, gente, essa parte, que depois a gente vai entrar no capítulo 13, né? Semana que vem, então leia capítulo 13 em casa. A compactação dos membros. Versículo 25 e 26 que nós já lemos. Compactação significa qualidade ou efeito de ser compacto. Compacto é aquilo cujas partes componentes estão muito juntas, sólido, numeroso, mas comprimido. Aqui temos a ideia de um grupo coeso, fechado no mesmo propósito. Um grupo unido em busca dos mesmos alvos e objetivos. Um grupo que trabalha obedecendo às mesmas diretrizes. Um grupo condensado. Portanto, temos um só corpo, com muitos membros, com um único propósito. Certo, gente? Então, a semana que vem, estaremos aqui, se Deus nos permitir, na página 69, e vamos começar a falar sobre amor. Paulo vai mostrar que o amor é a base, o alicerce e a razão do uso dos dons espirituais e da nossa reunião como igreja, como corpo. Tá certo? Oremos. Deus querido, muito obrigado por esse período de aprendizado. Sempre agradecemos por esse povo seleto. Pedimos agora que o Senhor nos conduza aos nossos lares, protegido pelos teus anjos, nos dando um dia maravilhoso. Nos traga a noite para estarmos aqui, para oferecermos um culto agradável aqui. Nós pedimos também que o teu Santo Espírito trabalhe no culto à noite, ministrando as nossas mentes e corações. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer? Amém. E não esqueça que hoje às 18 horas temos o culto, não é culto da mulher, certo? É culto ao Senhor, sob a direção da MCE, tá certo? Culto é para todos. Deus abençoe e até a noite, se Deus quiser.